Olá a todos, o meu nome é Estevão Anacleto e sejam muito bem-vindos ao HidroTalks. Este podcast nasce com um objetivo muito simples: partilhar informação, ideias e experiências reais sobre hidroponia, desmistificando esta técnica tanto para quem quer dar os primeiros passos, como para quem já trabalha ou pratica hidroponia no dia-a-dia. Aqui vamos falar de projetos, desafios, erros, soluções e, claro, do futuro da produção hidropónica, sempre com convidados que trabalham na área. Se este conteúdo fizer sentido para ti e quiseres ajudar-nos a chegar a mais pessoas, subscreve o canal, deixa o teu like, um comentário, isso ajuda muito mesmo. E partilha com amigos ou conhecidos que possam beneficiar deste conteúdo. E já agora ativa as notificações para não perderes os próximos episódios. E agora, o podcast. O meu convidado de hoje é Miguel Grego, profissional na área da hidroponia, trabalha atualmente no Litoral Regas e é responsável pela implementação, pela concepção de projetos hidropónicos. Olá Miguel, muito bem-vindo. Obrigado para já por participares aqui no nosso primeiro podcast e confesso que quando nós pensamos internamente em fazer um podcast, a primeira pessoa que eu pensei logo era no Miguel, basicamente um dos pioneiros ou a pessoa que percebe mais, uma das pessoas que percebe mais de hidroponia em Portugal. Bem, antes de mais, boa tarde Estevão e obrigado pelo convite. Meteste-me agora aqui uma pressão grande em cima de mim ao dizer que era o primeiro e uma pessoa que percebe mais. Eu não me considero assim, mas fico muito feliz por alguém como tu, uma pessoa que eu conheci por causa da hidroponia, reconhecer que para além da nossa amizade também existe esta relação profissional de reconhecermos mérito a ambos. Efetivamente, é para mim quase uma surpresa eu poder hoje, passado estes cerca de 13 anos, poder estar aqui a falar da agricultura e hidroponia. Para quem não me conhece, a minha formação de base é filosofia, portanto eu fui professor durante alguns anos, depois estive ligado a um mundo diferente, que parece que as pessoas têm vergonha de dizer, mas eu não tenho, fui autarca durante 12 anos, estive na política, e quando saí, tive o convite para vir para o Litoral Regas, não numa área ligada à agricultura pura e dura, mas sim na área da gestão. A Litoral Regas era uma empresa que tinha naquela altura 5, 6 anos, que estava no mercado e em que os seus sócios fundadores, o Joaquim Cantadeiro e o Afonso Costa, estavam a ter uma ideia de implementar um produto novo. E então desafiaram-me a eu poder assumir mais a gestão da empresa para que eles pudessem dedicar-se a esta área da inovação. Depois, obviamente, que fui ficando. Foste ficando. 13 anos, então. Sim, já vai fazer agora aninhos. 13 aninhos, em que primeiro era um projeto de um ano, em que tinha uma missão muito específica, depois eles convenceram-me a ficar um segundo ano e eu aceitei porque o bichinho começou a ficar cá dentro e depois fiquei como sócio também e como um dos gerentes da Litoral Regas, juntamente com o Afonso e com o Joaquim. E este é o meu maior testemunho de que a agricultura, de que a hidroponia, de que podermos fazer alguma coisa neste ramo que eu reconheço como sendo um ramo de muito potencial, nos deixa e nos mexe. E depois nós temos que nos entregar, e eu aí tive a sorte e a felicidade de poder trabalhar com muita gente, desde fornecedores, mas sobretudo com clientes, gente muito boa. Agricultores, pessoas que ousam, pessoas que nós às vezes não reconhecemos o seu potencial empreendedor porque andam com a mão na terra, mas sim, são pessoas com uma capacidade enorme de olhar para o futuro, de não temer desbravar caminhos novos. E nós o que temos que fazer muitas vezes é acompanhá-los, é dar-lhes o nosso suporte. E isso para mim é de um enriquecimento total. Ótimo. Obrigado, Miguel. O teu percurso então começou há 13 anos atrás, mas antes disso já conhecias hidroponia, já era uma coisa familiar para ti? Estevão, explica-me. O meu nome é Miguel Grego, tenho o nome grego, vem da filosofia e a palavra hidroponia vem do grego e eu nunca tinha ouvido falar de hidroponia, temos que confessar. Pontualmente uma expressão ou outra, mas não era de todo a minha praia. Eu na agricultura estava porque trabalhei sempre na agricultura com os meus avós. Vivi com os meus avós, foi com eles que vivi, foi com eles que trabalhei e depois venho de um concelho que é Mira, que é bastante rural, bastante pequeno e era esse o meu único contacto. Quando entro na Litoral Regas pela primeira vez, nunca mais me esqueço que passado umas horas de imediato o Afonso e o Joaquim me levam para uma feira agrícola para a Espanha. Então aí foi um outro choque de realidade. Perceber o que é que era a agricultura hoje. Nós que temos por vezes a beleidade de pensar que conhecemos o meio onde trabalhamos, que conhecemos de onde é que vêm os ovos, ou de onde é que vem o leite, de onde é que vêm os tomates, as alfaces, começamos a perceber que se calhar não é tanto como nós pensamos. E aquilo para mim foi um choque de realidade. Depois tive esta
possibilidade de ouvir falar de fertirrega, de máquinas de controle de fertirrega, de estufas, foi todo um novo mundo. Como eu gosto muito de aprender, foram uns meses em que eu me dedicava à gestão da empresa durante 8 horas e me dedicava a aprender aquilo que eu queria saber por hobby, porque não era essa a minha função, sobre agricultura, mas sobretudo sobre estas novas técnicas de produção sem solo, a hidroponia. E logo ali eu tive a clara noção de que ali estava o futuro próximo. Não sabia que já estava ao presente, mas eu tinha a percepção que ali estava o futuro próximo daquilo que era a agricultura a nível mundial, que ali estava a segurança alimentar, que ali estava a sustentabilidade agrícola, e passado pouco tempo fui fazer porque eu era da área dos projetos, eu era da área de analisar projetos na CCDR também, e então começámos a desenhar novas soluções para os agricultores. E esta parte da hidroponia, para mim, apaixonou-me completamente. Neste caso, foi de um momento para o outro que a tua vida mudou completamente, e começaste realmente a ver aqui a agricultura hidropónica como um futuro, não é? Olha, como o presente e o futuro, neste caso. Mudou tudo. Eu, como professor, estava sempre fora de casa. Depois, como autarca, estava em casa. Eu, como autarca, andava muitas vezes por obrigação profissional de calcinha vincada e de fato e gravata, e pude estar num mundo completamente diferente, andar de sapatilhas, de calça de ganga e de t-shirt. Antes estava no gabinete, agora andava na terra a visitar pessoas. Foi uma mudança radical. Mas percebi que se todas as profissões fazem falta, os agricultores fazem muita falta. Se todas as profissões podem ter passado, presente e futuro, na agricultura haverá sempre garantidamente futuro. Há uma coisa que nós humanos não vamos deixar de fazer, que é de comer. E depois há uma questão que a mim, desde logo, me pareceu claramente, intrinsecamente ligada, que era a sustentabilidade ambiental, que era a questão das alterações climáticas, que era a questão da segurança alimentar e a questão de termos que produzir cada vez mais, de uma forma mais eficaz, mais eficiente, mais saudável e mais rentável. E isto para mim fez-me todo o sentido e começámos a desenhar soluções nossas. A Litoral Regas passou a ser apenas uma empresa de rega, de ser apenas uma empresa de tecnologia, para passar a oferecer soluções aos agricultores. Também, por exemplo, um estudo de viabilidade. Oferecer ao agricultor acompanhamento e proximidade. E foi aí que eu me integrei. Muitas vezes aparecia na fase inicial da ideia do agricultor, disse a muitos que não, que achava que eles não tinham pernas para andar, o projeto, disse a muitos que sim, dei-lhes a mão na fase inicial, fizemos o projeto, submetemos o projeto, depois aparecia na fase de licenciamento e depois desaparecia. Depois apareci só no final, no corte da fita, a dar-lhes os parabéns por terem conseguido. Porque a minha missão nessa altura não era o acompanhamento agrícola, era sim o acompanhamento burocrático, técnico, financeiro, que era uma coisa que muitos agricultores não tinham e não têm. E alguns projetos colapsavam por falta de preparação prévia. Estás a falar no antigo quadro da Proder. Sim. Já passámos por tantos. Para mim, eu sou do tempo ainda da PAC, ainda continua, mas do PEPAC e do PDR e agora o 2030. Portanto, os nomes vão trocando, os projetos vão evoluindo, mas sim, nessa fase em que nós, desde logo, estivemos também ligados à criação, à idealização de muitos projetos e de acompanhar as ideias dos agricultores. Não sabia que era há 13 anos. Nós conhecemos há quanto tempo? Nós conhecemos há mais de 10 também, já pode parecer que 10, não, mas há cerca de 10. Não me lembro de quando é que nos conhecemos. Mas eu recordo perfeitamente. Foi por causa de uma publicidade de uma outra empresa que fazia um curso de formação, queria falar de hidroponia, ia ser no Porto, e eu, ao pesquisar essa empresa que ia dar uma formação de hidroponia, em que para mim tinha lá alguns erros, eu sempre fui assim um bocadinho desbocado e queria contratar a pessoa. Ao pesquisar, apareceu uma tua empresa por mero acaso, ao pesquisar a outra. Okay. E eu contactei-te e tu disseste, não, essa formação não sou eu que vou dar, é uma outra empresa concorrente. Mas ficámos com o contacto. E passado algum tempo depois, encontrámos em Lisboa. Sim, essa parte já me lembro. E depois encontrámos uma vez por causa dos projetos no estrangeiro também. Mas depois fui eu que te contactei erradamente a procurar uma outra empresa que ainda hoje me recordo dessa formação, na qual eu me inscrevi, porque o saber não ocupa o lugar e nós temos que partilhar. Eu gosto muito de partilhar conhecimento, gosto muito de, aliás, nós os dois somos sinónimo disso, partilhamos logo as nossas apresentações sobre as formações e tudo. Sim. Abertura total, acho que ninguém evolui sozinho, acho que ninguém é concorrência de ninguém. Aliás, esse é um dos problemas da hidroponia, que era ainda falta organização no setor. Enquanto, por exemplo, os biológicos se organizaram muito bem, os produtores hidropónicos falta alguma organização no setor. E entre nós e entre várias outras empresas, eu prezo de ser amigo daqueles que me dizem, então, mas essa é a tua concorrência? Não, são empresas que operamos no mesmo local, no mesmo mercado, nada de concorrência. Sim, e lá está, e continuamos cá na luta, não é? Como eu costumo dizer, e realmente temos tido aqui fazemos aqui algumas parcerias em alguns projetos e também na concepção aqui de algum material,
final, na venda, comercialização, etc. Sim. Tem sido um prazer e realmente obrigado, Miguel, aqui pela tua presença, e vamos continuar aqui a desmistificar a hidroponia em Portugal, que também é o objetivo aqui deste podcast, e aproveito aqui para te perguntar se estás a trabalhar neste momento na concepção de projetos e na implementação de projetos pela Litoral Regas. Sim, a Litoral Regas tem dado saltos qualitativos ao longo deste tempo. Uma das coisas que nos tem faltado é tempo e recursos para estabilizar uma estratégia de crescimento. Nós temos sido muito reativos. Nós somos suficientemente loucos, e isto às vezes é um elogio, outras vezes não é, e nós assumimos-o, para que quando nos desafiam com um projeto em que é necessário inovar, em que é necessário pensar, prever desde o início, nós dizemos que sim. E tem sido um prazer tremendo em vários países do mundo ter estado em projetos que são disruptivos. Em Portugal também, e é isso que nós temos feito. Dá-me um exemplo. Dou-te um exemplo concreto. Nós, por exemplo, ainda agora estamos a fazer a ampliação de um projeto que criámos há 2 anos de produção de batata em aeroponia na Arábia Saudita, no meio do deserto. Nós estamos agora a fazer a concepção de toda a rega inteligente no maior olival do mundo em Al Juf, na Arábia. Nós estivemos presentes, juntamente com um parceiro espanhol, muitas vezes em parcerias, num projeto chamado Greenland, num país que hoje está muito na berra, que é a Groenlândia, e que foi um gosto imenso ver a produzir num país que ora não tem luz, ora tem luz horas demais. Foi um gosto enorme poder ter feito o primeiro projeto hidropónico de várias técnicas, de 4 técnicas neste caso, em Angola, com o ensino incluído no projeto. Termos estado e termos sido parceiro tecnológico para fazer o maior projeto do mundo no México de agricultura, de produção de pepino de modo biológico. Tem sido este biológico. Curiosamente lá considera-se também sacos de fibra de coco. Aqui nós nós temos uma versão biológico nos sacos de coco. Exatamente. E nós fizemos toda a parte de automatização da rega, toda a parte de fertirrigação, toda a parte de controle ambiental de estufas. E como este podia continuar a dizer aqui vários, nós é que automatizámos todo o banco de germoplasma, a hidroponia de batata doce em Cabo Verde. Estamos ligados a 5 ou 6 projetos de produção de cannabis em Portugal, com a parte, e todos eles foram aprovados à primeira pelo Infarmed. É um conjunto de projetos que nos dá um gozo brutal, que nos dá um gozo tremendo, obviamente que nos faz perder algum tempo para nos dedicar aos projetos normais cá em Portugal, mas também nós consideramos que a Litoral Regas vai fazer 20 anos agora, em 2027, que ainda é uma empresa jovem, portanto ainda temos tempo para poder aprender e para poder dedicar-nos a estas inovações. A agricultura e a produção agrícola está numa evolução tremenda. Para mais com os desafios futuros que vamos tendo, que presentes e futuros. Sim, já. Os desafios são muitos. Sim. E a agricultura, como eu disse, nós vamos continuar a comer e vamos precisar de arranjar solução para continuar a alimentar cada vez mais pessoas. E depois, quando eu falo nos desafios, posso esquecer de enumerar alguns, mas cada vez mais temos que produzir mais em menos área. Temos que ser mais eficientes. Cada vez mais temos que produzir de forma mais ecológica, poupando água, poupando recursos energéticos, poupando o uso de tratamentos fitofármacos para não contaminar os solos e não contaminar os lençóis freáticos. Cada vez temos que produzir mais perto do consumidor, porque senão estamos a aumentar a pegada do carbono, produzindo mais longe e transportando. Sim. Hoje os desafios são enormes. Quando alguma coisa acontece, tem repercussões imediatamente na agricultura. Esta guerra na Ucrânia está a ter repercussões enormes. Nós, europeus, que somos um continente muito pequenino, e temos ali na Ucrânia um grande celeiro, temos que olhar para algum lado para continuar a produzir com alguma escala, e temos que olhar, por exemplo, para os países da África, e é o que está a acontecer. A África tem terrenos fantásticos, tem água muito boa, tem alguma instabilidade política, portanto temos que conseguir ir para os territórios onde há estabilidade política, onde por vezes os terrenos não são usados em agricultura convencional, e nós na hidroponia temos essa sorte, podemos usufruir de terrenos que não são aráveis, não estamos a prejudicar aquilo que é terrenos aráveis, enquanto que hoje, por exemplo, assistimos a uma grande crítica quando se colocam painéis fotovoltaicos em terrenos aráveis. Nós, da cultura hidropónica, não sofremos essa crítica. Nós podemos ir produzir em cima dos terrenos que eram da Siderurgia Nacional em Sinos, porque não usamos o solo. Estamos a fazer... Um dos projetos que, por exemplo, eu tive pena de não passar à prática, e eu penso também que conhecestes, que foi o Lisbon Farms, aqui o mercado de arroz, que infelizmente por mudanças políticas... É verdade, foi uma pena. Foi uma pena. Sim. Tinha sido marca em Portugal, existe em outros países do mundo, nós tivemos também já num projeto em Espanha, onde se fez uma pequena estufa hidropónica no mercado regional. Aqui tinha sido um grande projeto. Foi uma pena não ter ido, acho que tinha sido uma âncora para se poder fazer mais hidroponia urbana, hidroponia em meio urbano. Aliás,
era um projeto que neste caso foi a Câmara Municipal, não é? Que dinamizou. Era uma empresa privada, sim, que depois juntou-se à Junta de Freguesia de Arroios, e juntamente com a Câmara estava muito envolvida, tudo deu um passo muito grande, depois entretanto o Presidente da Câmara saiu para outras funções, o então Vice-Presidente que se viu, o Presidente também saiu, e tudo isso precipitou que o projeto tivesse ficado, desculpe a expressão, em águas de bacalhau. Mas são estas necessidades que hoje o mundo apresenta, em que a agricultura tem que continuar a produzir. Hoje, infelizmente, estamos a passar nos campos do Mondego, na minha zona, em que está completamente alagados. O Sr. Presidente da CAP dizia há bocadinho que já vai em 1.000 milhões de euros de prejuízo na agricultura, mas que não vai haver falta de produtos e que os preços não vão subir. Nós temos que perceber onde é que vão essas afirmações, são afirmações pesadas, é óbvio que vamos ter que produzir mais, em menos espaço, com mais eficiência, em zonas com menos impacto das alterações climáticas. Sim. E é nesse aspecto que nós temos olhado. Nós estamos a produzir em vários países do mundo em zonas em que potencialmente uma agricultura convencional não podia ser feita. Exatamente. E aliás, falaste-me, peço desculpa, falaste-me da aeropenia com batatas, que para mim é uma coisa que ainda só vi no YouTube, é verdade, mas tens que ir me visitar. Que é um projeto que eu adorava ver, porque realmente lá está, falar de batatas em aeropenia é algo para mim que há uns anos atrás era algo futurista, mas hoje em dia estou a ver que é uma realidade e Estevão, é muito interessante. É um projeto que podemos falar, daria asas para outro programa, claro. Mas só para estar aqui, para levantar um véu, nós estamos a fazer a aeroponia de batata. Atenção para a batata de semente, que ainda é mais valorizável. Estamos a falar de G1 e G2, na Arábia Saudita, no Egito, na Namíbia, e vamos começar agora em Cabo Verde. Portanto, com técnicas diferentes, a produção é aeropónica, umas com A-frames, outras com mesas, porque a evolução é muito grande. Temos em Espanha também. Portanto, hoje a produção de batata necessita de batata de semente, e houve uma carência de batata de semente. Foi necessário produzir mais, com mais eficiência e mais eficácia, porque depois essa batata é que é transplantada para ser produzida em grandes campos de ar livre, o G2, G3, que depois vai dar a batata para as pessoas comerem. E nós esquecemos, por exemplo, que além da batata que nós temos, como buscar no saquinho para fazer em casa, há a batata pré-frita, há a batata a rodelas, mas há a batata frita do pacote. Por exemplo, o maior produtor de batatas do mundo, se calhar ninguém se lembra quem é o dono da Lay's e da Matutano, que é a PepsiCo. Por exemplo, e falamos de grandes empresas como a HPC, como a Agricom, que também já estão a fazer essas experiências para cada vez mais massificar. Hoje é uma realidade, hoje já se está a passar para o segundo passo, que é fazer batata de consumo, também é a aeroponia. Quando aí chegarmos, e a evolução é tão rápida que eu não ouso dizer que é daqui a 2 ou 3 anos, é quando estas grandes marcas quiserem, porque tecnologicamente, desde que haja conhecimento agronómico, tecnologicamente as coisas é muito fácil de fazer. Controle ambiental e controle de nutrição. Exato, ótimo. Já falaste aqui um bocadinho aqui do estado atual da hidroponia, mas não sei se querias reforçar aqui como é que estamos atualmente, mesmo a nível nacional aqui em Portugal, como é que está o estado da hidroponia? Bem, a nível nacional, eu recordo-me de há 4 anos, 5 anos, quando fazíamos a Feira Nacional da Agricultura, que depois deixámos de fazer por vários motivos, e as feiras nacionais, as pessoas olhavam, nós sempre levámos coisas ao vivo. A bancadinha da NFT, os morangos em NSP, o tomate e as pessoas olhavam e diziam, tomate em fibra de coco, isto é o futuro. Não é o futuro. Nós, o tomate fresco em Portugal que consumimos, mais de 70% é feito de hidroponia. Não é o futuro, é o presente. O tomate que nós vimos em campo aberto é quase tudo para a indústria, para a transformação. Hoje, cada vez mais, nós já vemos muita alface de solo, mas hoje a alface em NFT faz de forma regular. O que é que falta? Falta cada vez mais falar-se sobre hidroponia, falta mais hidrotalks, falta desmistificar algumas coisas, falta que nas universidades se fale mais de hidroponia, falta que os técnicos do Ministério tenham mais conhecimento sobre hidroponia para quando aparecem projetos não levantem tantos entraves, porque não acreditam na rentabilidade dos projetos hidropónicos, porque estão a compará-lo com o solo, onde mesmo havendo projetos com sucesso. Havendo projetos com sucesso, ainda falta as tabelas, escondem-se muito nas tabelas, falta ir para o terreno. Nós metemos, como tu bem sabes, em NFT 60 mil buracos em 1000 metros quadrados, ou seja, 60 buracos por metro quadrado entre o berçário e a produção. No solo metem 20.
não se pode fazer, mete-se 15, não se pode fazer a mesma rentabilidade, como é óbvio. E às vezes surgem aqui estes problemas. Em Portugal falta que haja mais engenheiros com conhecimento para dar apoio e assistência aos agricultores, porque os agricultores com este grau de, eu ia dizer loucura no bom sentido, de dar um passo em frente, existem. Pessoas que cada vez mais pedem para visitar os agricultores, para verem... E atenção, os agricultores de produção hidropónica são muito abertos, já? Se a gente pedir para visitar um deles, todos têm a porta aberta. Sim. Todos têm a porta aberta. Não vem que quem lá vá possa ser uma competição, uma concorrência. Vem que é mais um que vai ajudar a desmistificar. Em Portugal, eu acho que falta falar-se mais de hidroponia, falta que os produtores hidropónicos se pudessem associar, não só para fazerem cooperativas de produção hidropónica, mas para fazer este trabalho de mostrar as dificuldades de uma produção hidropónica, que hoje existem, e as virtudes e as vantagens da produção hidropónica. A nível mundial, a produção sem solo, eu não falo só da hidroponia, falo de toda a produção sem solo, está cada vez mais a ganhar adeptos. E está cada vez... Há algum país que... Muitos países. Eu vou-te dar um exemplo de um país muito pequenino, em que depois podemos falar sobre isso. Um país que tem apenas 10,62% de territórios aráveis, em que não tem água, mas é um território ilhéu, portanto tem toda a água do mar. Ir buscar água ao mar é caro. Tem que salinizar, portanto tem que ser muito bem aproveitado. Esse país importa mais de 80% dos bens que consome. Também é verdade que são apenas meio milhão de habitantes e tem 1,2 milhões de turistas. Ou seja, de 1,7 tem que importar muito material. Se pudesse produzir lá, se começasse a produzir cada vez mais lá, era um país rico porque conseguia ser autossuficiente na produção agrícola daquilo que consome. Só que as pessoas resignam-se, não temos água, não temos terrenos, não temos muita temperatura, muito sol. E é isto, esse país infelizmente ainda tem muito sangue português, eu digo na brincadeira, tem muito fado na veia, estou a falar de Cabo Verde, obviamente. Se nós olharmos cada vez mais para as dificuldades e percebermos também as nossas virtudes e as nossas vantagens, acho que podemos transformar a agricultura nesses países. É um país onde, como tem só 10% da área arável, aí está, a hidroponia não precisa de terrenos não aráveis, pode usar. Poupa entre 70% a 80% do uso da água, portanto, podemos facilmente aproveitar a água que vai ser desalinizada e que vai ser aproveitada. As temperaturas que dizem que é muito altas, 30 graus. Nós no Alentejo temos muito mais do que isso. O problema que tem, se é que é problema, é que não tem choque térmico durante a noite. Espetacular para algumas culturas. Sim. Portanto, eu só vejo vantagens. Algumas das pessoas que lá estão só veem desvantagens. Temos que aqui mudar a mentalidade. Claro. Mas há outros países a darem saltos grandes. Os países do Médio Oriente estão a dar lições. Não podes esquecer que quando foi o embargo ao Qatar, o Qatar era o segundo país, salvo erro, do mundo com o PIB per capita mais alto e não tinham o que comer. Hoje já não é assim. Diz-me uma coisa, Miguel, e é uma coisa que nós nas nossas formações falamos muito, realmente esta parte das pessoas não conhecerem hidroponia ainda ser algo muito estranho, não é? As pessoas veem as coisas a crescer sem estar a terra presente, dizem logo que é uma coisa muito estranha. No entanto, aquilo que tu referiste há pouco, que já é algo que nós consumimos, que vamos ao supermercado e quase todas as culturas que lá estão, os legumes, etc., as verduras, é de hidroponia. Não achas que a parte também da restauração, a parte dos hipermercados também colocarem mais, ou os próprios produtores também colocarem mais informação cá fora? Eu vejo mais pelos supermercados. Por exemplo, eu lembro que quando fui ao Brasil a primeira vez, que entrei num supermercado e já havia expositores com a referência que aquelas alfaces eram de hidroponia. E cá não existe, não temos essa cultura, não é? Falaste de muita coisa, apetecia-me dar-te aqui vários exemplos práticos. Acho que mais do que teorias, nós damos exemplos práticos. Sim, essa questão é clara. Aí está a falta de uma associação de produtores hidropónicos. Porque, obviamente, os supermercados não têm a pretensão de valorizar o produto hidropónico para não o pagarem mais caro. Inclusivamente, imagina bem, Estevão, o ridículo que é muitas alfaces hidropónicas e produtos hidropónicos que saem com raiz, que podem estar numa bolsinha, que depois vão para casa e podem continuar vivos, como as imagens que nós estamos aqui a ver neste vídeo que aqui está por trás de nós, e as pessoas cortam-lhe a raiz para venderem porque parece que têm vergonha ou medo de dizer que são hidropónicos. Isto é um contrassenso. Sim. Isto é estragar, isto é como ir a um filé mignon e fatiá-lo ao contrário. Não é? É perder o valor acrescentado daquilo que é um filé mignon. Aquilo não tem sentido nenhum, mas já houve num grupo de supermercados que vendeu alfaces a dizer que eram hidropónicas, e aquilo que eu te posso garantir, porque um dos responsáveis era o dos representantes dessa cadeia a nível nacional, que era da minha terra, é que o hidropónico ia logo embora. Atenção, e com um exemplo, é que o hidropónico era vendido à unidade e a alface normal era vendida ao quilo. Mas havia informação? Havia informação na bolsa. Okay, na bolsa de produto hidropónico. E um dos produtores hidropónicos, de per si, ou dois, fizeram a sua própria banquinha
de cartão para ter os produtos lá. Foi a Nutriaqua, de Montemor, por exemplo, e foi aqui a Manuela Troll, a quem eu dou muito mérito por há 5, 6 anos atrás terem tido essa visão, que infelizmente depois não conseguiram agregar pessoas, aqui em Torres Novas. E foi com o Grupo Intermarché, falamos abertamente, o Grupo Mosqueteiros. E tinha uma aceitação enorme, brutal. O agrião, eu lembro-me do agrião Baby, da Nabiça Baby, produto hidropónico, 100% hidropónico, com o lote lá. Depois de não continuar, é esta falta de capacidade dos produtores se juntarem para promover a marca hidroponia, para vender com valor acrescentado. Eu recordo-me de um produtor deixa-me só contar 3 experiências que acho que são mais enriquecedoras do que aquilo que eu digo. Um agricultor de Orém, de hidroponia, que ainda continua felizmente, com uma altura que ele, sempre que eram os dias assinalados de festas religiosas em Fátima, ele, 5 ou 6 dias antes, só produzia para essas datas. E ia vender todo o seu produto. Porquê? Porque um dos problemas de Fátima é a logística de entrega dos produtos frescos. Ele entregava as alfaces para os 5 dias, que aquilo começa dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, mais ou menos ele entregava tudo, porque eles iam com raiz. E as pessoas metiam numa bacia e continuavam com as alfaces vivas. Uma grande vantagem. Falaste agora há pouco das pessoas verem crescer sem terra e o preconceito que é. Exato. Eu recordo perfeitamente estar com a ex-presidente da freguesia no Mercado de Arroz, com a Margarida Martins, e com o pessoal da Lisbon Farms, e metemos lá uma bancazinha de NFT para promover aquilo que ia ser o mercado de Lisbon Farms, em cima do Mercado de Arroz, ao pé do Instituto Superior Técnico. E chegaram muitos jovens e diziam, olha para isto, olha a água toda castanha, isto é só químicos. E uma senhora que ia buscar os seus legumes, daquelas pessoas que vieram há muitos anos para Lisboa servir, mas que vinham da zona de Castelo Branco e assim, disse-lhes, meu menino, mete lá uma alface na areia da praia a ver se ela cresce. Acha que a terra também não tem ferro, cálcio? A senhora, com 70 anos para aí, deu uma lição de química a jovens que deviam estar bem formados e que estão no Instituto Superior Técnico e que não percebem que, obviamente, que os nutrientes que estão na água, o ferro, o cálcio, o potássio, o magnésio, são os nutrientes que também constam da terra, daquilo que a gente chama de terra gorda, terra arável, substrato, que também estão aí. Por isso é que é preciso desmistificar tudo isso, é preciso explicar às pessoas. Estes produtos hidropónicos passam em N testes de rastreabilidade. São muito mais fiscalizados do que um produto normal. E aqui há uma certeza que nós sabemos exatamente que nutrientes damos em que quantidades à planta, enquanto no solo nós não sabemos. Sim, é o que está na terra. Controle, sim. Eu digo sempre na brincadeira que nós na terra damos foscamónio, NPK à mãe cheia. Não sabemos o que é que damos. Ali não. Tu sabes perfeitamente que no NFT, sempre que a água vai e vem, a cada 2 minutos que ela regressa, ela é analisada em termos de eletrocondutividade e de pH. Sim. Isto é aquilo que é importante fazer no HidroTalk, isto é aquilo que é importante que as pessoas fizessem, era importante que se falasse nas universidades. Eu dou muito mérito a que algumas escolas superiores agrícolas já tinham falado sobre isto, mas depois não há continuidade. Eu acho que não há mesmo os cursos de agronomia não tem uma cadeira de hidroponia, não é? É tudo muito abordado numa disciplina, muito ali um módulo ou outro, mas não há... Depende muito de um professor que queira falar sobre exato, aquilo. Exato. Nós já estivemos no ISA a fazer muito trabalho, já trabalhamos com muitos professores do ISA. Há conhecimento instalado, mas depois não há essa cadeira. Sim. Mesmo a Escola Superior de Agronomia em Coimbra, agrícola em Coimbra, que nós insistimos muitas vezes, já tive lá 1 ou 2 formadores que falou sobre isso, mas depois é desgarrado. Viseu fez esse trabalho com a Associação de Estudantes, sobretudo, fui lá falar 4 ou 5 vezes, pessoas com muito interesse e curiosamente saíram daí bons projetos, mas depois é desgarrado, falta continuidade. Nós pedimos, por exemplo, em escolas superiores agrícolas, para fazermos testes de forragem verde hidropónica e nenhuma se ofereceu, nenhuma foi nossa parceira. Quem é que foi? Foi depois as escolas profissionais de agricultura. Tivemos 3 ou 4 que fizeram connosco esse estudo da forragem hidropónica para vários animais. Era importante que houvesse aqui esta mudança de mentalidades a nível do ensino médio e ensino superior em Portugal, da agricultura, para uma agricultura cada vez mais evoluída. Hoje, Estevão, fica um bocadinho triste que se fala apenas e muito bem do cultivo protegido e de tecnologias de regra de precisão. E muito bem, já é uma grande mudança falar-se de regra de precisão. Fala-se de regra de precisão por causa da poupança da água apenas. Não é só por aí. A regra de precisão não é só poupança de água. É uso racional da água, uso racional daquilo que a água leva, que é a nutrição também. E aí a hidroponia podia dar uma grande ajuda. O cultivo protegido é essencial. O cultivo protegido é investir em estufas, é criar condições ambientais. Então, por que não, já que estamos a investir num cultivo protegido, por que não produzir mais dentro dessa estufa que nós estamos a investir dinheiro? E então aí temos que rentabilizar melhor o espaço. Como no solo não dá. Temos que usar outras técnicas de produção mais rentável em altura, por exemplo. E aí temos várias técnicas de produção sem solo. Chama-se hidropónicas, aeropónicas, floating, o que seja. Miguel, diz-me só, que tipo de culturas hidropónicas tem mais procura hoje em dia? Claramente a produção em saco, a produção de algumas do tomate, pimento, pepino, berinjela, tem em área. São aquelas que em
minha área ocupa mais. Mas depois projetos que eu vejo com muita rentabilidade, o NFT continua a ser projetos de muita rentabilidade. Temos que ter muito cuidado na questão da rentabilidade do local onde se instalam os projetos NFT. A proximidade ao consumidor e aos grandes centros de consumo. Muitas vezes aparecem pessoas com muito boas ideias de negócio, demasiadamente longe dos grandes espaços de consumo. Um projeto de produção NFT é completamente diferente, sendo aqui nas imediações de Lisboa, ou se está a ser feito, por exemplo, em Viseu ou em Castelo Branco, já são bons núcleos populacionais, mas que não têm a massa de consumo que tem Lisboa, Porto ou outros núcleos populacionais. Que tipo de culturas? A alface continua a ser a alface grande... continua a ser grandes culturas, cada vez mais aromáticas, salsas, coentros, manjericões, hortelãs, e depois já há coisas, cebolinho, depois há coisas muito próprias, quando aparece o sushi aparece o cebolinho, quando aparece o gin aparece as hortelãs. Está aqui uma série de interações que são importantes. E é interessante que a hortelã, eu vi um projeto de hortelã com substrato, neste caso com perlite, e aquilo é espetacular. Eu estive numa estufa não longe do local onde nos encontramos hoje, não muito longe, onde tinha 12 variedades de hortelã. Era uma explosão de cheiro quando nós entrávamos. Exato. É NFT? NFT. Tinha NFT e como já não dava para NFT, tinha também as bolsas de NSP só com substrato e com perlite. Inacreditável. Tinha 12 variedades de hortelã e nós íamos passando e correndo e era quase um jardim zoológico de cheiros. Ótimo. Diz-me uma coisa, quais são os principais erros para quem quer começar na hidropenia? Quais são aqueles... O que é que as pessoas normalmente costumam travar, ficar presos para não continuar, neste caso, a sonhar e realmente implementar? Eu vejo 3 ou 4 erros base, depois há outros erros jusante, mas os erros base. Primeiro, tem que haver um bom estudo de habilidade económica. E um bom estudo de habilidade económica é sério. Não é para apenas meter no projeto para o PDR ou para o PEPAC ou para o 2030 para ir buscar dinheiro. É um estudo a sério para a pessoa perceber o que é que vai fazer, como vai fazer, onde vai fazer, para quem vai fazer. Isto é essencial. E aí nós, que somos consultores também, mas também fornecedores, temos que despir o casaco de fornecedor e ser um consultor a sério. Nós, Litoral Regas, não nos interessa nada fazer projetos que depois fechem. Nada. Não temos nenhum prazer em ver uma estufa nossa encerrada. Não temos nenhum prazer em ver um promotor com quem criamos relações de amizade a não ter sucesso no seu negócio. Nenhum prazer. Por isso é que muitas vezes, logo no início, temos que ser muito frontais e ser um bocadinho aqui a voz do diabo, criar algumas entropias a quem quer fazer e dizer, mas vocês não querem vender? Não, nós queremos é vender, mas queremos é perceber se tu estás suficientemente forte. Muitas vezes os projetos começam a falhar por uma questão não de contabilidade, mas de tesouraria. A pessoa, quando faz o projeto, os números batem todos muito certo, ok? Mas depois esquecem-se que tem que haver caixa, tem que haver liquidez. E depois começam a falhar naquilo que é base. Como não há alguma liquidez no início, então não compram as melhores sementes. Como não há alguma liquidez, não compram a assessoria agronómica. Como não há liquidez, não compram os melhores nutrientes. Então começamos logo mal. E eu costumo dizer que aquilo que nasce torto, depois é muito difícil de endireitar. Portanto, não achas que o marketing também é essencial? Depois é isso que eu ia dizer. Depois há aqui uma série de questões que é falta de dizer claramente de que a hidroponia, e eu digo muitas vezes, primeiro, as 3 principais obstáculos à produção hidropónica. Primeiro, o investimento inicial é mais alto. Logo, se o investimento inicial é mais alto, temos de ter mais cuidado à estabilidade financeira. Segundo, a dependência da tecnologia. Nada substitui o agrónomo. Eu costumo sempre dizer que eu não preciso do médico para nada. Não me recordo uma vez que fui ao médico, porque felizmente não estou doente, mas quando tenho uma pequena doença vou logo correr para o médico. Às vezes vou é tarde. E na agronomia, na agricultura é igual. Eu não quero o agrónomo, já sei tudo. Isto a máquina faz tudo. E depois quando vamos já está a cultura cheia de doença ou cheia de problemas. Não. A assessoria preventiva é essencial. Portanto, primeiro, a questão dos projetos serem bem desenhados, a questão de serem um investimento mais alto no início, a questão da PC da tecnologia e uma questão essencial. Perceber o contexto de onde estamos. Não posso replicar o mesmo projeto para um agricultor que está aqui em Louros, por exemplo, para um que está em Oleiros ou para um que está em Mira. São contextos diferentes. Eu dou sempre um exemplo de 2 agricultores que fizeram 2 estufas iguais de produção de morangos. Um estava no Fundão, o outro estava em Mangual. Produziam os 2 fantasticamente bem. Um ganhava muito mais dinheiro que o outro. É que o carro saía de Torres Vedras, passava-lhe à porta para ir para o Merca Madrid. Ele só tinha que fazer 4 ou 5 km para entregar os morangos. O outro tinha que agarrar no seu carro e ir entregá-los a Vilar Formoso. E o comprador pagava o mesmo preço. No final, um ganhava muito mais dinheiro que o outro.
apenas porque foram projetos iguais em contextos diferentes. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Portanto, nós temos que adaptar-nos à realidade. Quando nos perguntam, muitas vezes, qual é o negócio que eu posso fazer ou qual é a cultura que eu posso produzir, eu digo, estava a pedir os números de Euromilhões. Isso é a pergunta que muitos clientes nossos nos fazem. Eu compreendo. É a primeira pergunta logo. Mas é muito fácil. O que é que eu devo cultivar? Mas é muito fácil. Respondes com os números de Euromilhões que tu consegues dizê-los. É muito fácil acertar nos números de Euromilhões. Os de ontem. Eu não sei os da amanhã. Exato. E que é igual, eu posso lhe dizer aquilo que hoje, no contexto atual, seria o melhor negócio, mas isto é uma dinâmica brutal. E essa é uma das vantagens da hidroponia, é que é muito fácil adaptar. Eu hoje tenho um cliente que me quer aromáticas, e estou a produzir aromáticas, mas se amanhã o mercado mudar e houver uma procura por alface iceberg porque preciso de fornecer o McDonald's, mudo rapidamente. Muda rapidamente. Rapidamente. Esta é uma grande vantagem. E é aí que nós temos que estar. Outra coisa que é importante perceber é que muitos dos projetos hidropónicos feitos há 7, 8, 10 anos foi no auge da crise em Portugal. Em algumas profissões que estavam com dificuldades. Muita gente ligada à construção civil, muita gente ligada aos professores, e então viram na agricultura uma solução. Sim. Mudança de vida. Mas muitos deles não mudaram por prazer, não mudaram efetivamente. Foi um tentar arranjar um escape e nunca deixaram de ter o pé dos dois lados, da sua antiga profissão e deste novo projeto. E nunca se envolveram 100% neste novo projeto. E quando, por exemplo, nós temos vários engenheiros civis que fizeram projetos hidropónicos de agricultura. Pessoas bem formadas, pessoas com capacidade para se envolverem em novos projetos. Mas assim que a construção recuperou e que as empresas voltaram a chamá-los, eles voltaram-se a dedicar 100% à sua profissão e os projetos hidropónicos ficaram em segundo plano. Atenção, também aqui é importante perceber quem lidera o projeto. E não tem que ser o dono, mas que tenha alguém que lidere efetivamente o projeto. A questão da liderança é essencial. Pessoas que queiram estar em constante aprendizagem. Pessoas que queiram perceber o mercado. Pessoas que queiram entender quem são os clientes e o que é que os clientes pedem. Eu digo sempre que o agricultor não faz aquilo que quer. Não produz aquilo que quer. O agricultor produz aquilo que o mercado lhe demanda, exato, lhe pede. E é essa capacidade de muitas vezes o agricultor ser também o comercial da sua empresa, de ir ele entregar produtos, de ir ele ouvir o que o mercado pede, que faz toda a diferença. Sim. E depois há sempre aqueles produtores que, como têm automação na estufa, pensam que não vou lá estar, isto vai me dar menos trabalho, mas acaba por ser muito a agricultura também convencional, porque se acontece algum problema de praga, doença, tem que se agir logo imediatamente, há sempre avarias, etc. Nada substitui o olho humano. Sim. Nada substitui a capacidade que o agrónomo tem de passar, de olhar, de tirar a planta do canal, de olhar para a raiz, de ver se ela está branca, se não está. Nós tivemos há 11, 12 anos atrás um casal jovem que fez um projeto em que eram de pessoas da área da inovação e em que tinham 2 estufas de NFT muito bonitas a produzir impecavelmente e num dia perderam tudo. Num dia perderam tudo. Não foi num dia, foi 2, em pleno mês de julho, com muito calor, e vieram tentar sacar responsabilidades porque a máquina não mandou alarmes. Que a máquina manda alarmes, alarma tudo, e a máquina não mandou alarmes. Vamos ver o que é que se passou. Sim, infelizmente a máquina não mandou alarmes porque esqueceram-se de carregar o telemóvel. Não carregaram o cartão com saldo. Mas o que mais me deixou triste foi que, durante aquele fim de semana, eles foram ao Facebook de hora a hora, e não entraram uma única vez na máquina a ver como é que estava a máquina e ver que no início do dia de sábado, da manhã de sábado, o filtro estava sujo e não havia pressão e não regava. Isto é que não pode acontecer. E é este exemplo nós damos sempre a todos os agricultores. A máquina está lá para ajudar. Agora, tal como nós entramos numa rede social ou vamos ver o e-mail, temos que entrar na máquina a toda a hora, porque nós temos a máquina na palma da mão, no nosso telemóvel, no nosso tablet, e ir ver como é que as coisas estão. E ir ver como é que está o clima. E ir ver se tudo aquilo que são os algoritmos estão planificados, estão a reagir ou não. Uma das coisas que eu digo que nós em Portugal temos muito bons é que temos bons agricultores. Muito bons agricultores. Tem sido para nós, Litoral Regas, a nossa principal ajuda. Nós temos 2, 3 engenheiros a programar, mas quem nos vai dando feedback de como a máquina vai reagindo, de coisas que temos que mudar, quem são os nossos developers, efetivamente, são os nossos agricultores. E a eles nós agradecemos diariamente os feedbacks que eles nos dão, porque eles transmitem-nos, não são, aquilo que a nossa máquina controla, não é simulações feitas no gabinete por 2 engenheiros. É aquilo que os nossos agricultores, que os nossos clientes nos vão transmitindo, dizendo, olha, que se calhar, quando isto está assim, é melhor que não abra tal. Sim. Eu aproveito para te revelar aqui em primeira mão que nós estamos envolvidos num projeto muito importante chamado Hidroponia, que se calhar um dia também podes convidá-lo para vir aqui ao Hidrotalks, com a Universidade da Beira Interior e com uma empresa de Viseu, com a Centerhead, que é exatamente isso, que é cada vez mais a hidroponia ser não só diagnóstico, sensorização, mas também prognóstico. E isto é prever, isto é antecipar. Hoje nós sabemos todos os dados de uma estufa. A minha pergunta é,
e olhamos para eles. Sim, exato. E sabemos olhar para eles e antever. E diz-me uma coisa, a inteligência artificial... É isso mesmo. Hidroponia acaba com o IA, que é hidroponia e inteligência artificial. Sim. É exatamente isso. É cada vez mais nós bebermos, recolhermos essa informação e, fruto da experiência passada, antever o que possa acontecer. Vou dar apenas um exemplo meramente. Nós estamos com 40 graus de temperatura, nós temos 80% de umidade. Das últimas vezes que isso aconteceu, apareceu botritis, vamos imaginar. Portanto, se agora estamos a aproximar-nos deste grau de umidade, deste grau de temperatura, provavelmente poderá acontecer novamente a botritis. Se isso acontecer, temos que dar por prevenção este tipo de tratamento. Tudo isto acontece. E atenção, se seja este tipo de tratamento, atenção que tem X dias de intervalo de segurança. Portanto, é um misto de diagnóstico, com prognóstico, com um caderno de campo, tudo integrado. Cada vez mais para ajudar o agricultor. Mas aqui, uma vez mais, também os dados de cada um dos agricultores vai ajudar os outros agricultores, porque vai ficar na base de dados e vai ser um livro em que todos nós vamos ajudar a escrever. Ótimo. Isso é espetacular. Mas diz-me uma coisa, em termos de investimento, esta automação, nós estamos aqui a falar de automação, inteligência artificial, etc., mas em termos de investimento, hoje em dia? Em termos de investimento, hoje, cada vez mais, o investimento é mais baixo, curiosamente. A inteligência artificial, o que nós fazemos é beber das bases de dados. Aquilo que faz beber das bases de dados é termos diagnósticos. Hoje, Portugal nesse aspecto, aliás, hoje a muitos países do mundo, eu recordo-me que nós temos uma das balanças para medir várias coisas na produção em sacos, em que há 3 anos atrás, cada agricultor, eu quase tinha que incentivá-lo a pegar uma balança e eles quase que a queriam lá de borla para ver se aquilo funcionava. E queriam uma para cada 2 hectares, para cada 3 hectares. Hoje, quase todos os agricultores queriam uma para cada 5 mil metros ou para cada setor. Porque já se apercebem que não é um custo diagnosticar, ter uma balança que mede, pesa, vê intermediamente o pH, a eletrocondutividade, a temperatura dos sacos, onde é que está a água dentro dos sacos com 3 níveis de profundidade. Toda essa informação é muito importante porque ela interage com a máquina. Se, por exemplo, um saco eu acabei de regar e a drenagem foi de 35%, significa que a planta não está a consumir toda a água. Portanto, a máquina automaticamente não vai regar a próxima rega ou vai fazer uma rega mais curta porque a planta está, digamos assim, de uma forma mais está encharcada. Por exemplo, hoje nós temos sensor de radiação. Nós sabemos que quando há uma radiação acumulada que a planta não está a consumir. Portanto, se essa radiação está a acontecer, a rega vai ser antecipada ou vai ser cancelada. Todo esse diagnóstico que é feito com base em sensores, toda essa integração está a ser hoje ferramentas do dia-a-dia. E nós em Portugal trabalhamos muito bem isso e quando nós Litoral Regas trazemos centenas de pessoas a Portugal, centenas de potenciais clientes de todos os países do mundo. Eu fiz um apanhado para este projeto para a hidroponia do que é que tínhamos feito nos últimos 3 anos, trouxemos mais de 30 pessoas de mais de 30 países a Portugal. Porquê? Porque quando os trazemos cá, sentimos que temos a capacidade de mostrar projetos muito bem feitos, com muita tecnologia e que estamos muito à frente de muitos dos países que se falam que estão na vanguarda. E nós estamos muito à frente com projetos. Obviamente que eles ao verem isto a funcionar, ao verem a produção que nós fazemos com grande qualidade, é mais fácil convencê-los. Não nego que depois de os ter cá com a nossa gastronomia e com o nosso vinho, torna-se tudo mais fácil ainda também. Ótimo, Miguel. Diz-me uma coisa, para quem está a começar, NFT, aeropnia, substratos? Quando me perguntam isso, quando nós estamos a dar palestras, formações, ou a ver em discussão, eu digo-te, Estevão, para comprar um carro, qual? Um carro Fórmula 1, uma limusine, um trator, uma RAV4, o que é que tu compras? Para a hidroponia, um trator não, mas... Não é para a hidroponia, é conforme o que é que lhe vais fazer. Se tu tens o autódromo por tua conta, compra um Fórmula 1. Se queres ir levar uma pessoa ao casamento, leva uma limusine. Se queres ir trabalhar para o cambaril, compras um trator. Claro. Igual, o que é que tu queres produzir? Aqui, onde? Sim, é sempre a primeira questão, o que é que vamos produzir? Onde? Eu não tenho dúvidas que a aeroponia é a melhor técnica para algumas culturas, o NFT é a melhor técnica para outras culturas, o NSP é a melhor técnica para outras culturas, o semi-hidropónico aos sacos para outras, o floating é a melhor técnica em algumas latitudes, em algumas geografias, porque para mim o floating e o NFT competem muito diretamente, têm vantagens e desvantagens em função das condições edafoclimáticas onde se vai instalar, portanto é tudo isso. Quando a pessoa me diz, eu quero fazer 1 hectare de NFT, eu digo, meu amigo, você quer produzir quantas alfaces? Eu é que depois lhe digo, se é 1 hectare, se é 1000 metros, é 500. Diga-me quantas alfaces quer produzir por semana. Eu digo-lhe a área, porque as pessoas não têm a noção do que é 1 hectare de NFT. Não têm a noção.
do que é. Ou a pessoa diz-me, eu quero fazer nos tubos morangos. Eu digo, não, porque... mas eu já vi no YouTube que produz. Sim, não, eu não digo que não produza, não é rentável. Um morango que não produz 800 a 1 kg por planta não é rentável. E no NFT, garantidamente, não produz 800 gramas nem 500 gramas por planta. Agora, sim, vê-se no YouTube que produz. Eu não digo que não produza, mas estamos a falar de ter uma produção em casa ou estamos a falar de fazer um projeto agrícola como um investimento para ser o nosso projeto de vida. São coisas completamente diferentes. Portanto, a técnica hidropónica é adaptada à cultura, às quantidades que se querem produzir e à geografia, às condições da climática que vamos fazer. Esse é essencial. E esse é um bocadinho o nosso trabalho também. É estarmos capacitados para poder oferecer ao cliente várias soluções. Exato. Miguel, diz-me, em termos aqui da questão do orgânico, do biológico, há sempre esta questão que as pessoas, primeira pergunta que fazem logo, isso é biológico, pode ser considerado biológico. Como é que nós estamos neste aspecto? Olha, estamos que eu acho que não há coragem dos decisores políticos para abordar a questão. Esta é uma questão muito clara. E porquê que a hidroponia não é biológico? Porque o primeiro referencial de certificação do biológico é o solo. E a hidroponia não usando solo, logo chumba logo aí e passa logo. O que para mim é um contrassenso. Isto faz-me lembrar um problema que uma ilha tem, tem uma pequena praga que é o milpés, que está na terra, no solo, e os produtos que são produzidos no solo têm que passar por uma desinfecção. Mas nessa ilha nós produzimos hidroponia. Eles têm que passar igual. Mas porquê? Se não tem contacto com o solo. É esta falta de pensar, esta falta de raciocinar que me assusta e que me deixa um bocadinho perturbado da falta de lobby da hidroponia em geral e da falta de conhecimento científico da hidroponia em geral para podermos sensibilizar governantes. Eu já falei com vários ministros em vários países, nomeadamente em Portugal, proximidade com alguns ministros da Agricultura, em que lhes explicamos isso. E tudo aquilo que eles me dizem escondem-se que nós já não somos autónomos. Que, portanto, isso tinha que ser a nível europeu a mudar esse referencial. E eu dou muito mérito, uma vez mais, dou muito valor quem no biológico defende e que tem conseguido fechar isto dessa forma. Eu aí usa um outro referencial, que é o ecológico. Exato. Ecologia. Já há alguns países que já têm certificação ecológica. Exatamente isso. E a hidroponia insere-se perfeitamente, que é a produção da nossa casa, deste ambiente onde nós estamos. Uma produção que seja mais amiga do ambiente da poupança de água, que seja mais amiga do ambiente da poupança de energia, que seja mais amiga do ambiente da poupança de agrotóxicos. E dizem, mas porquê que a hidroponia usa menos agrotóxicos? Porque é feita em cultivo protegido. Obviamente, como a produção em cultivo protegido tem menos pragas. Tem menos pragas, tem menos tratamentos. Obviamente que não sendo feita em terra, não tem tantas pragas como as pragas do solo. Não há nematos, não há lesmas, não há caracóis e tudo isso. Obviamente isso, apenas isso. Não estou a dizer que os produtos são mais resistentes. Não, é uma questão óbvia, é uma questão de senso comum. Se eu estou num ambiente protegido, se eu estou fora da terra, essas pragas que vêm do ambiente não entram, ou não entrando, não são protegidas. Atenção, eu digo sempre o mesmo. Se não tivermos cuidado a usar uma estufa, podemos aumentar o problema. Porque se eu não tiver uma boa prática no uso da estufa, eu posso levar a praga de fora para dentro e então depois é muito mais difícil tirá-la de lá de dentro também. Portanto, tem que haver formação, capacitação em quem opera também nos cultivos protegidos hidropónicos. Depois, a ecologia, este selo ecológico e os mercados anglicanos estão a dar cartas. E muito bem. É esta poupança, este cuidar do nosso ambiente, que nós temos que colocar um enfoque, e a hidroponia ganha em toda a linha. Da sustentabilidade, sim. Da sustentabilidade. E quando me falam de sustentabilidade, eu falo de 3 tipos de sustentabilidade: económica, ambiental e de segurança alimentar. A sustentabilidade de segurança alimentar parece-me óbvia. Países que vivem do turismo, e Portugal também é um desses, e outros países que vivem do turismo, em que nós podemos fazer as campanhas publicitárias que quisermos. Mas se for para lá um avião de turistas e vier com um problema gástrico, fruto da alimentação, acabou o destino turístico. A segurança alimentar é essencial. Na hidroponia, nós temos esse controle sobre os nutrientes que damos. Nós temos o controle sobre a alimentação da planta. Nós temos o controle sobre a estabilidade da planta. Portanto, hoje, onde houver produção hidropónica, é muito mais fácil convencer uma cadeia turística a poder fazer. Uma das pessoas que me deu muito prazer falar foi com o então governador da província de Inhambane. É um potencial turístico brutal em Moçambique, que é o atual Presidente da República de Moçambique, em que lhe falámos sobre isto, e ele hoje é um entusiasta de poder trazer mais turismo para Moçambique, quando politicamente as coisas acalmarem mais também, mas para isso tem que garantir não só bons hotéis, não só boas estradas, não só segurança física das pessoas, não haver lutas, não haver raptos, mas também segurança alimentar. E ele está a fazer um bom trabalho com um parceiro nosso, que é a Mosa Hidroponic, também nessa capacitação de pessoas para
produtos que sejam seguros alimentarmente. Depois falamos da sustentabilidade ambiental, foi aquilo que falámos da ecologia. Sim. Na hidroponia nós produzimos em zonas não aráveis, utilizamos solos que não têm outro potencial agrícola, não estamos a utilizar solos com potencial agrícola, estamos a usar muitas vezes solos sem potencial agrícola. A questão da água, a água que não tinha utilização agrícola, nós estamos a utilizá-la para uso agrícola, a recirculá-la, são circuitos fechados, circuitos reutilizados, e estamos cada vez mais, também na nutrição, a meter a nutrição certa. Nós sabemos que na terra nós metemos uma mãe cheia de adubo. Não sabemos se metemos a mais, se metemos a menos, Exatamente. vai para a terra, polui os lençóis freáticos, ali não, vai ao pormenor. Se a planta não consome, se a eletrocondutividade alta aumenta, nós baixamos a alimentação. E depois temos a questão da energia. Se nós cada vez mais não estamos dependentes das alterações climáticas, se estamos dentro de uma estufa com ambiente controlado, produzimos de uma forma muito mais sustentável. Nós, o nosso corpo, gasta muito menos energia se estivermos num ambiente confortável. Se estivermos com frio, trememos mais, se estivermos com calor, transpiramos mais. As plantas são exatamente igual como nós. Miguel, última pergunta. Nós estávamos aqui uma tarde, ou horas a falar, certamente. Está a ser bastante interessante e acho que vai ser realmente muito importante aqui para a nossa audiência ouvir aqui as tuas palavras. Agora, para finalizarmos, como é que tu vês a hidroponia daqui a 10 anos? Ou seja, mais a nível de local, as pessoas produzirem em casa, haver aqui uma convergência entre a produção caseira e a produção industrial. Como é que tu vês isto? Olha, eu vejo a hidroponia a evoluir muito, eu vejo a produção sem solo a evoluir muito, porque a necessidade de alimentação vai ser cada vez maior. E vejo aqui 3 ramos completamente distintos e que nós podemos abordar de uma forma muito rápida. Primeiro, a autossustentabilidade, a autossuficiência alimentar, das pessoas poderem produzir para si próprios na sua própria casa. Isso para mim é muito importante. As pessoas não fazerem contas ao preço, mas poderem ter ali. Se os nossos avós tinham os vasezinhos com as aromáticas, tinham o quintalzinho ao pé de casa, nós podemos ter igual. Nós nos podemos ter igual. E acho que cada vez mais isto vai ser uma consciencialização que as pessoas vão ter. Não podemos vender a produção em casa, caseira, doméstica, como sendo um jardim ou como sendo apenas para embelezar. Não. Temos que ser cada vez mais profissionais e dizer, não, aqui está aquilo que tu podes cultivar, que tu podes consumir, aquilo que é o teu próprio alimento que está à mão de semear e que também, hoje cada vez mais, e as tuas torres e as tuas bancadas são exemplo disso, são bonitas de ter. Este eu vejo como um mercado que tem que crescer e que vai crescer. E precisamos de projetos âncoras, cada vez mais. E não podemos só ir à internet e ver só que é no Japão ou que é nos Estados Unidos. Temos que ver também em Portugal, temos que ver aqui perto. E já há exemplos muito bonitos, já há exemplos de comunidades, de prédios na zona norte de Espanha, em que há uma bancadinha no meio e as pessoas vão lá e comem tipo de condomínio. Nós próprios temos clientes que fazem no sótão e oferecem ali o prédio. Exatamente isso. Isso é importantíssimo e eu acho que aí vai ser um mercado que vai ter potencial crescimento. É preciso haver mais growers e que não são tuas concorrências, são teus parceiros a desmistificar. Neste momento tu és uma das poucas empresas a fazer esse trabalho, és quase um Messias a pregar no deserto. Eu compreendo a tua missão difícil, que nós também passamos um bocadinho isso na Litoral Regas, mas que não desistas, tenhas força, coragem para continuar esse trabalho, que é um trabalho muito meritório. Depois temos a produção hidropónica de grande escala, e aí cada vez mais vai ser importante. Nós vamos ter que produzir cada vez mais, alimentar mais bocas, vamos ter que produzir com mais eficiência, vamos ter que produzir com mais eficácia, vamos ter que produzir quantidades com muita segurança alimentar. Este é o segundo mercado. E o terceiro mercado, que é um intermédio entre as duas coisas, que é, vamos ter que cada vez mais produzir perto dos mercados de consumo. Vamos ter cada vez mais de não produzir a 200 km para trazer, não produzir a 1000 km para trazer. Vamos ter cada vez mais potenciar a produção nas imediações dos grandes centros urbanos. Eu vou terminar aqui com um exemplo que temos. Por exemplo, nós temos estufas hidropónicas em Luanda, numa zona económica especial. Numa ZE, numa zona... Que é onde? Em Luanda. Em Luanda, sim. À volta... Nos arredores, em linha, mesmo ali na zona de Viana, na zona de Benfica, nos arredores. Enquanto grande parte da concorrência desse cliente vem de 60, 70 km, mas com estradas muito fracas que demoram 3, 4 horas, onde quando o tomate e a alface chega bem batido e tudo. Ali é a proximidade, é o produzir numa zona industrial. E isto é muito importante e cada vez mais vai ser assim. Temos felizmente bons agricultores aqui nas imediações de Lisboa e do Porto, mas que curiosamente ainda produzem de uma forma um bocado antiquada e de uma forma menos modernizada. E porquê? Porque os terrenos ainda o permitem, ainda cada vez mais vão ficando mais contaminados, com mais problemas, e porque ainda é rentável. Eu penso que a curto prazo vai haver aqui uma mudança de paradigma nestes agricultores, que já há vários aqui nas imediações de Lisboa e do Porto, sobretudo a produzirem de forma sem solo, mas vai haver cada vez mais. E aí acho que é o terceiro mercado, que é as pessoas perceberem que temos que produzir mais proximamente, por uma questão ambiental e por uma questão de frescura. Espetacular.
Miguel, muito obrigado. Realmente não temos mais tempo, é uma pena, mas agradeço mais uma vez e certamente que iremos fazer mais um episódio contigo. E agradecer-te mais uma vez a tua presença e obrigado. Não, eu é que agradeço, eu é que te desejo, Miguel, as maiores felicidades para o HydroTalks e também para a Grow, e aquilo que precisares da Electroregas da minha parte, cá estaremos sempre. Obrigado. Grande abraço. Obrigado.